Você está no canal, eu sou Timão e vamos para mais um dia de giro de notícias do nosso Coringão. Salve Corinthians! Beleza, rapaziada? Certinho? Aqui é o Thiago Henrique do canal, eu sou Timão e vamos para mais um dia de giro de notícias, tudo o que aconteceu nessa terça-feira, feriadão de carnaval, com o nosso Corinthians. Galera, vamos começar com uma notícia que saiu agora há pouco, que é, cara, uma notícia que chegou, que todo mundo ficou muito otimista em relação à chegada, a possível chegada do atacante Pedro Henrique. Para quem não conhece, galera, Pedro Henrique é um jogador que joga pelos lados e jogou as últimas temporadas pelo Internacional de Porto Alegre. Pedro Henrique que fez boas temporadas com a equipe lá do Rio Grande do Sul, e o Corinthians entra na briga juntamente com o Cruzeiro e com o Botafogo, se eu não me engano, para a contratação do jogador, tá? Pedro Henrique que poderia vir para ser esse jogador de lado que o Corinthians precisa para recompor o elenco, né? Porque o Corinthians tem muitos meninos ali pelos lados, né? O Wesley, o Giovani e também o Kaique, e tem o Romero, mas que o Romero joga de uma maneira um pouco mais contida, chegando mais de trás. Então, na característica, o Pedro Henrique poderia vir para ser titular do Corinthians. O que vocês acham dessa contratação? Comentem aí, tá, pessoal? Outra notícia, cara, que a gente pôde ver reportagens completas hoje, eu falei um pouquinho ontem aqui no nosso giro de notícias, foi pela recusa da Caixa, né, em relação à proposta da antiga diretoria do Corinthians, né, nos anos anteriores, para a quitação da Neoquímica Arena. Gente, é um absurdo o que fizeram, cara. Dizer que tava tudo certo, que foi aceito e que o Corinthians não iria mais dever o estádio. A Caixa hoje desmentiu tudo isso, né? Ontem, né? E hoje a gente pôde ver as reportagens completas. A dívida é astronômica. E agora vai caber ao Rubão. Para quem não sabe, o Rubão tem muito contato lá em Brasília, ele já resolvia certos embrólios em relação a isso, a negociações e tudo mais. O próprio Rubão, ele disse que não vai deixar de lado o lado das contratações de jogadores, que o Fabinho sim é o cara que é a cabeça pensante em relação a isso, mas que ele não vai deixar de ajudar o Fabinho, mas cabe a ele, a partir de agora, assentar com o pessoal da Caixa Econômica e ver o que pode ser feito para essa negociação, porque os juros estão correndo e o Corinthians sai perdendo muito com essa dívida astronômica que vem se criando com o estádio alvinegro, galera. É uma incompetência tão grande da antiga gestão, é uma coisa assim que foi tão politizada, que foi falada somente visando a eleição, galera. Não tem como a gente falar o contrário. Pra mim, Duílio Monteiro, o pior presidente da história do Corinthians, um cara que só pensou em si próprio e não pensou no clube, como muitos fazem por aí, tá? Muitos fazem por aí. A gente não pode deixar de falar isso, tá, pessoal? Então, o Corinthians amanhã joga, né, contra a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto pelo Campeonato Paulista, 8ª rodada aí do Paulistão, rodada que antecede o clássico contra a equipe do Palmeiras lá no Allianz Parque, né? O Corinthians, ele tá 4 pontos atrás dos seus adversários no grupo C, né? O Bragantino tem 11, a Inter de Limeira tem 10, o Mirassol tem 10, o Corinthians vem com 6 pontos, então é crucial pro Corinthians espantar de vez esse negócio de rebaixamento e já pensar numa possível classificação. É extremamente difícil, todo mundo sabe disso, mas o Corinthians precisa somar o máximo de pontos em relação a isso, galera, porque talvez com alguns tropeços dos seus adversários, o Corinthians consiga beliscar aí uma classificação para as quartas de final no Paulista. A gente sabe que é complicado, o Corinthians perdeu 5 rodadas, ganhou apenas 2, mas se vence a equipe do Botafogo, vai com muita moral também para enfrentar a equipe do Palmeiras no Allianz Parque no próximo domingo. Galera, essas foram as principais notícias hoje. Não teve muita coisa. Teve a apresentação do Gustavo Henrique que provavelmente será titular amanhã ao lado do Félix Torres, tá? Mas a notícia mais quente aí é em relação
a possível vinda do Pedro Henrique, jogador de lado que pertencia à equipe do Internacional, tá? Aí você pode me perguntar, em relação ao Mateuzinho e o Coronado, tudo certo? Tudo certo, rapaziada. Eu disse no vídeo anterior, pra quem não assistiu, recomendo vocês assistirem, tá? Tá tudo certo. Até mesmo acredito que nessa semana será anunciada a contratação do Mateuzinho e do Igor Coronado. Galera, amanhã a gente vai fazer a nossa live de pós-jogo lá no YouTube e eu conto com a presença de todos vocês pra interagir. Não tem essa de ficar mandando super chat. Caso vocês queiram mandar lá pra ajudar, beleza. Mas todo mundo participa e a resenha é muito boa. Quem não é inscrito no canal Eu Sou Timão lá, pode se inscrever. E se você não segue o canal Eu Sou Timão aqui, peço para que você siga para ter todas as atualizações do Coringão. Gaviões ficou em quarto hoje no Carnaval e vai disputar também o desfile das campeãs na próxima sexta-feira. Uma alegria muito grande para nós. Lembrando, pessoal, aqui no canal Eu Sou Timão, você tem vez e você tem voz. Tamo junto, galera!